Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo nós vamos resolver mais algumas questões do livro Matemática, Ciências e Aplicações, volume 3. Neste caso, nós vamos resolver alguns problemas de juros simples. A primeira questão do nosso vídeo é a questão número 22, onde temos que o Bira fez o empréstimo de R$250 a um amigo e combinou pagá-lo ao final de 4 meses, acrescido de juros simples de 6% ao mês. Qual será o total que deverá ser desembolsado por Bira após esse período? Para fazer a resolução desse problema, primeiro eu indiquei os dados do problema. Neste caso, nós temos o capital, R$250, o tempo que o Bira vai passar para pagar esse empréstimo, 4 meses, e a taxa que ele vai pagar de juro é de 6% ao mês. Para saber qual será o montante que ele irá desembolsar após esse período, primeiramente nós vamos calcular o juro, para depois calcular o montante, que é o total que ele vai desembolsar. Para calcular o juro, nós vamos utilizar a fórmula de juros simples, que nós já sabemos que o juro é correspondente ao capital vezes o imposto vezes o tempo. Portanto, utilizando os dados do problema, nós temos que o juro será igual a 250, que é o valor do capital, vezes 0,06, que é o imposto, 6%, indicado na forma de número decimal, multiplicado pelo tempo, 4 meses. Multiplicando 250 por 0,06, nós teremos como resultado 15. Portanto, o Bira vai pagar R$15 por mês de juros. Como ele vai utilizar esse dinheiro por um período de 4 meses, nós teremos que multiplicar o 15 vezes 4. 15 vezes 4 é igual a 60. Portanto, depois de 4 meses, o valor que ele vai pagar de juro é de R$60. Qual será o total que ele vai desembolsar? Esse total desembolsado por ele nós chamamos de montante. E o montante é a soma do capital mais o juro. Portanto, o montante será correspondente aos R$250, que foi o capital que ele pegou emprestado, mais o que ele vai pagar de juro, que é de 60, que é o valor correspondente a R$60. 250 mais 60, 310. Portanto, no final desses 4 meses, o total que o Bira irá desembolsar será um total correspondente a R$310. Questão 24. Obtenha o montante de uma dívida contraída a juros simples nas seguintes condições. Item A. Capital R$400, taxa 48% ao ano, prazo 5 meses. Item B. Capital R$180, taxa 72% ao semestre, prazo 8 meses. Item C. Capital R$5.000, taxa 0,25% ao dia, prazo 3 meses. Para a resolução desses 3 itens, nós vamos primeiro calcular o juro, depois nós vamos calcular o montante, que é o que o autor está pedindo. No item A, nós temos que o juro é igual ao capital vezes o imposto vezes o tempo. Para este juro, nós teremos o valor do capital, R$400, vezes a taxa 0,48 dividido para 12. Observa que a taxa está ao ano e o tempo está em meses. Não pode. Você tem que colocar as duas unidades na mesma proporcionalidade. Então, se o tempo está em meses, a taxa tem que ficar em meses também. Lembrando que um ano tem 12 meses, nós vamos ter 48% dos 12 meses que tem no ano. Aqui eu indiquei 0,48, que é 48% na forma de número decimal, dividido pelos 12 meses do ano, multiplicado pela quantidade de meses que a dívida foi contraída, 5 meses. Se você quiser dividir logo a porcentagem, 48%, pelos 12 meses que tem no ano, não tem problema nenhum. Aqui eu preferi indicar o valor mesmo na forma de fração.
Esse juro será correspondente a 400 vezes 0,48 dividido para 12 vezes 5. Quando você multiplica 400 vezes 0,48 vezes 5, como resultado, você terá 960, que dividido para 12, nós teremos como resposta 80. Então, este juro pago dessa dívida contraída de um capital de R$ 400, a taxa de 48% ao ano, no prazo de 5 meses, terá um juro equivalente a R$ 80. Montante é o capital mais o juro. Portanto, esse montante será correspondente ao valor do capital, R$ 400, mais o que ele vai pagar de juro, R$ 80, o que vai dar um montante equivalente a R$ 480. Na letra B, substituindo juro igual ao capital vezes imposto vezes o tempo, nós teremos que o juro é de R$ 180 vezes a taxa, 72% ao semestre. 72% na forma de número decimal, 0,72. Como o tempo está em meses, nós vamos ter que transformar esse semestre para mês. Lembrando que um semestre tem 6 meses. Portanto, esses 72% ao semestre ficará equivalente a 0,72 dividido para 6, que são os 6 meses existentes em um semestre, multiplicado pelos 8 meses. Multiplicando 180 vezes 0,72 vezes 8, teremos como resposta 1036,8, que dividido por 6 dará um juro correspondente a R$ 172,80. Montante. Como o montante é a soma do capital mais o juro, esse montante será correspondente ao capital 180 mais o juro 172,80. Somando R$ 180 mais R$ 172,80, nós teremos um total de R$ 352,80, que é o montante contraído por essa dívida. Item C. O capital é de 5.000, taxa 0,25% ao dia, prazo 3 meses. Substituindo os valores na fórmula, nós temos, observa que aqui neste item C, o valor com menor intensidade será o imposto, que está em 0,25% ao dia. E o prazo é de 3 meses. É só você lembrar que 3 meses tem 90 dias. Então, o juro vai ficar o valor do capital, 5.000, vezes o imposto indicado na forma de número decimal. Então, 0,25% na forma de número decimal é 0,0025. Lembrando que quando o valor for menor do que 1, você coloca 0,00 e o número que está após a vírgula, multiplicado pelos 90 dias, que é o correspondente a 3 meses. Efetuando a multiplicação 5.000 vezes 0,0025, você terá como resposta 12,5. Portanto, por dia, a pessoa que contrair essa dívida vai pagar R$ 12,50 de juro. Como 3 meses tem 90 dias, durante esse período de 90 dias, o juro será correspondente a R$ 1.125. Qual será o montante contraído? Montante é o capital mais o juro. Portanto, o montante será correspondente ao valor do capital, 5.000, mais o quanto você vai pagar de juro pelo período, que é de R$ 1.125. Portanto, nós teremos um montante correspondente a R$ 6.125. O problema da questão 28 diz: o preço de uma TV é R$ 900. Pode-se, entretanto, optar pelo pagamento de R$ 500 de entrada e mais R$ 500 um mês após a compra. Qual a taxa mensal de juros simples desse financiamento? É a pergunta do item A. E no item B, qual seria a taxa mensal de juros simples do financiamento
se a segunda parcela fosse paga 2 meses após a compra. Para a resolução desse problema, observe que o capital será determinado pelo preço menos a entrada. Lembrando que o preço da televisão é R$ 900 e você vai pagar de entrada R$ 500. Portanto, você terá para o capital R$ 400. O montante é o valor da segunda parcela, R$ 500. Tempo de aplicação é o tempo que você vai demorar para pagar a segunda parcela, 1 mês. Aí nós vamos calcular o juro para depois calcular a taxa de aplicação ou taxa de financiamento. Temos no item A, então, o autor quer saber qual a taxa mensal de juros simples desse financiamento. Calcula-se primeiro o juro pela fórmula do montante. O montante é igual ao capital mais o juro. O montante é 500, o capital é 400. Nós vamos calcular o juro. Teremos, então, 500 é igual a 400 mais o juro. Passo 400 para o primeiro membro. Vai ficar 500 menos 400 é igual ao juro, o que vai dar um juro de R$ 100. Esses R$ 100 de juro, nós vamos substituir na fórmula de juros simples para calcular a taxa percentual. Juro 100 será igual ao capital 400 vezes a taxa, que nós não sabemos quanto é, e vezes o tempo de aplicação, 1 mês. 400 vezes 1 é 400. Então, nós teremos que 100 será igual a 400 vezes I, e passando 400 para o primeiro membro, nós teremos que 100 dividido por 400 será igual a I. 100 dividido por 400 é 0,25. Portanto, essa taxa, na forma de número decimal, é 0,25. E na forma de porcentagem, você pode multiplicar o 0,25 por 100 ou simplesmente discorrer, andar a vírgula para a direita 2 casas, o que você terá como taxa 25%. Item B. Qual seria a taxa mensal de juros simples do financiamento se a segunda parcela fosse paga 2 meses após a compra? Para determinar a resolução desse item B, a única alteração que nós vamos fazer é no tempo, que não vai ser o tempo de 1 mês, e sim de 2 meses. Então, é só você substituir o valor do tempo por 2 e fazer a utilização da fórmula de juros simples. Já sabemos que o juro pago é de R$ 100 e o capital é de R$ 400. Com o tempo de 2 meses, nós teremos 100 será igual a 400 vezes I vezes 2. Como na multiplicação a ordem dos fatores não altera o resultado, nós vamos multiplicar 400 por 2. Teremos 100 será igual a 800 vezes I. Isolando o imposto, passando 800 para o primeiro membro, observa que ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Nós teremos que 100 dividido para 800 é igual a I. 100 dividido para 800 é 0,125. Portanto, nós teremos que esse imposto, na forma de número decimal, é 0,125. Para converter em porcentagem, ou você multiplica por 100, ou usa a maneira mais prática, que é simplesmente discorrer a vírgula para a direita 2 casas. Aí você vai ter, se você andar a vírgula para a direita 2 casas, ela vai ficar entre o 2 e o 5. Aí você terá o número 12,5, que deverá ser representado em porcentagem. Portanto, nós temos uma taxa de 12,5% se o valor for pago em 2 meses. Na questão 29, nós temos: uma loja oferece a seus clientes 2 opções de pagamento conforme mostrado abaixo. Lojas Maria: todos os produtos com desconto de 5% à vista ou em 2 vezes, 50% no ato da compra e 50% em 30 dias. Lia fez compras nessa loja no valor total de R$ 2.400.
que valor Lia pagará se optar pelo pagamento à vista? Essa é a pergunta do item A. E no item B, qual é a taxa mensal de juros embutidos no pagamento parcelado, levando em conta que é oferecido um desconto para pagamento à vista? Vamos para a resolução do nosso problema. Observe que o cliente tem duas opções de pagamento. Opção 1, pagamento à vista com 5% de desconto. Opção 2, pagamento parcelado em 2 vezes, sendo 50% no ato da compra e 50% em 30 dias. Item A. Se a Lia optar pelo pagamento à vista, quanto ela deverá pagar no valor dessa compra? Para determinar a resolução desse item A, nós podemos utilizar aquela fórmula de porcentagem. Ela vai ter um desconto de 5%. Então, nós temos que o valor com desconto é igual ao valor real vezes 1 menos a porcentagem. Portanto, o valor com desconto que a Lia vai pagar será correspondente ao valor real, que é o preço da mercadoria, R$ 2.400, vezes 1 menos 5%, que na forma de número decimal é 0,05. 1 menos 0,05, não esqueça que toda vez que você for somar ou diminuir, dividir dois números, sendo um número decimal e um número inteiro, converta esse número inteiro para um número decimal, colocando a vírgula e igualando as casas decimais. Portanto, 1 menos 0,05 é igual a 0,95. Então, o valor com desconto pago pela Lia será correspondente aos 2.400 vezes 0,95. E 2.400 vezes 0,95 dá um total de 2.280. Isto é, se a Lia optar em pagar à vista o valor da compra, ela vai desembolsar R$ 2.280. A letra B quer saber quanto é que tem embutido de taxa se o pagamento não for feito à vista, se ele for feito parcelado. Observe que o valor à vista é R$ 2.280 e o valor da compra, supondo que a Lia vai efetuar essa compra de R$ 2.400, ela vai dar de entrada 1.200 e pagar 1.200 em 30 dias. Se nós fizermos a subtração 2.280 menos o que ela vai pagar de entrada, que é 1.200, ela deveria pagar, se fosse com o desconto, 1.080. Mas ela não vai pagar 1.080. Ela vai pagar 1.200. Se nós pegarmos o valor 2.280 e subtrairmos 1.200, que é o quanto ela vai pagar de entrada, nós temos como resultado R$ 1.080, que seria quanto ela ficaria devendo. Lembrando que o montante é o capital mais o juro, e que o juro é o capital vezes imposto vezes o tempo, se nós substituirmos a expressão do juro simples na fórmula do montante, nós temos que o montante vai ser igual ao capital mais a expressão do juro, que é capital vezes imposto vezes o tempo. Então, se nós recordarmos o conhecimento que nós tivemos lá no 7º ano, chamado fatoração, nós podemos colocar o C em evidência. Aí nós teremos para o montante o valor equivalente ao capital vezes 1 mais I vezes T. Qual é o montante? O montante é o valor da segunda parcela, 1.200. Qual será o capital? O valor que supostamente ela ficaria devendo, já que ela pagou R$ 1.200 de uma dívida de 2.280, ela ficaria devendo R$ 1.080. Esse é o capital. Vezes 1 mais I multiplicado pelo tempo de aplicação, que é o tempo que ela vai passar para pagar a dívida, que é de 1 mês. Lembre que 1 vezes I é o I.
porque o 1 na multiplicação ele é chamado elemento neutro. Passando esse 1080 para o primeiro membro, nós teremos 1.200 dividido para 1080 igual a 1 mais i. Se dividirmos 1.200 para 1080, nós vamos ter uma dízima periódica 1,111 infinitamente, que aqui eu representei apenas os 3 primeiros elementos depois da vírgula, 1,111. Portanto, 1.200 dividido para 1080 será correspondente a 1,111 aproximadamente, que ficará igual a 1 mais i. Para isolar o i, passa-se o 1 para o primeiro membro. Então, nós vamos ter 1,111 menos 1 será igual a i. Portanto, nós vamos ter que o i será igual a 0,111. Esse i é o imposto. Então, nós vamos ter um imposto de 0,111, que é um valor decimal. Para transformar esse número decimal em porcentagem, desloca a vírgula para a direita, 2 casas. 2 casas, então nós teremos 11,1% de taxa percentual. Na questão 30, nós temos que o Fábio tomou X reais emprestados de um amigo e comprometeu-se a devolver essa quantia acrescida de juros simples no prazo de 10 meses. No prazo combinado, Fábio quitou a dívida com um pagamento de 1,35x. Qual foi a taxa mensal de juros combinada? Para fazer a resolução desse problema, eu vou te mostrar 2 possíveis soluções. Uma é trabalhar os valores com variáveis, e a outra solução será você atribuir um valor real para esta variável. Para a primeira solução, observe que o Fábio tomou X reais. Esse valor que ele pegou emprestado, esses X reais, é o capital. E ele se comprometeu a pagar em um prazo de 10 meses. Esse é o tempo de aplicação, 10 meses. E quando ele foi quitar a dívida, ele pagou 1,35x. O valor total que você paga nós chamamos de montante. Então, nós temos um montante correspondente a 1,35x. O autor quer saber qual é a taxa mensal de juros. Mas, para nós calcularmos a taxa mensal de juros, nós primeiro temos que identificar quanto ele vai pagar de juros, para depois nós calcularmos a taxa. Para sabermos quanto ele vai pagar de juros, já que nós temos o capital e o montante, usa-se a fórmula do montante. Montante é igual ao capital mais o juro. Montante 1,35x será igual ao capital 1x mais o juro, que nós não sabemos de quanto é. Passando esse 1x para o primeiro membro, nós teremos 1,35x menos 1x será igual ao juro. Subtraindo 1,35x menos 1x, nós teremos 0,35x, que será o valor do juro. Então, nós vamos ter que este juro dessa dívida será correspondente a 0,35x. E a taxa combinada? Nós vamos calcular utilizando a fórmula de juros simples. Juro é igual ao capital vezes o imposto vezes o tempo. O valor do juro, 0,35x, vai ser igual ao valor do capital, 1x, vezes a taxa, que nós não sabemos quanto é, i, multiplicado pelo tempo de aplicação, 10 meses. Se nós multiplicarmos x vezes i vezes 10, como a ordem dos fatores não altera o resultado, 10 vezes x, 10x. Então, essa expressão vai ficar 0,35x, que será igual a 10x vezes o i. Estamos querendo saber o valor do i, que é a taxa percentual. Passo 10x para o primeiro membro. Observa que ele está multiplicando. Quando você passar para o primeiro membro, ele passa dividindo. Então, nós vamos ter 0,35x dividido por 10x será igual a i, que é a taxa.
Quando você tem numa divisão dois termos semelhantes, eles vão se anular, já que na divisão, a divisão de fatores iguais, o resultado dá 1. E o 1 na divisão e na multiplicação é chamado elemento neutro. Portanto, nós podemos cortar esse x do numerador com o x do denominador, o que dará para a taxa percentual, chamada de imposto, a divisão 0,35 por 10. 0,35 dividido para 10, 0,035. Então, nós vamos ter uma taxa percentual na forma de número decimal 0,035, que representando em porcentagem, nós vamos ter 3,5%. É só você percorrer a vírgula para a direita 2 casas. Uma outra solução: se você tem dificuldade de trabalhar com variáveis, você pode simplesmente atribuir um valor qualquer para o capital. Depois que você atribuir o valor para o capital, multiplica esse valor por 1,35. Você terá o valor do montante. Achando o valor do montante, usa a fórmula do montante para você calcular o juro. E, posteriormente, você usa a fórmula do juro para calcular a taxa percentual. Torna-se uma maneira bem simples de você chegar nesse resultado, sem precisar estar trabalhando com variável, simplesmente trabalhando com valores numéricos. Essa é a última questão do nosso vídeo, que por coincidência é a última questão do livro Matemática, Ciências e Aplicações, do assunto Juros Simples, volume 3. Na questão 33 nós temos: Ariel dispunha de um capital de R$4.000. Parte desse valor ele emprestou a Rafael por um ano a taxa de juros simples de 1,5% ao mês. O restante foi emprestado na mesma data a Gabriel, pelo mesmo período, a taxa de 36% ao ano. Sabendo que um ano depois, Ariel recebeu o montante de R$5.116, referente aos dois empréstimos, determine o valor emprestado a cada um dos amigos. Para a resolução desse problema, primeiro eu separei os dados dele. Nós temos que o capital que o Ariel tinha era de R$4.000. No final de um ano, ele recebeu um montante de R$5.116. Ele fez um empréstimo para o Rafael a uma taxa de 1,5% ao mês. E para o Gabriel, ele fez um empréstimo a uma taxa de 36% ao ano, que se nós convertermos para mês, dividindo 36 por 12, nós vamos ter uma taxa correspondente a 3% ao mês. E o período que o dinheiro dele ficou emprestado foi o mesmo para os dois, um ano, que é equivalente a 12 meses. Lembrando que as fórmulas do juro simples é capital vezes imposto vezes o tempo, e do montante é capital mais o juro, se nós substituirmos a fórmula do juro simples na fórmula do montante, como nós já vimos nas questões anteriores, nós temos que o montante pode ser calculado por capital vezes 1 mais I vezes T. Então, lembrando que o Rafael pagou uma taxa de 1,5% ao mês, se nós substituirmos essa taxa e esse tempo na fórmula do montante aí descrita, nós vamos ter que o montante pago pelo Rafael será correspondente ao produto do capital que ele vai pegar, que nós não sabemos quanto é, vezes 1 mais a taxa 1,5%, que na forma de número decimal é 0,015, vezes 12, que é o período de um ano. Então, o montante pago pelo Rafael será correspondente ao capital vezes 0,015 multiplicado por 12 é 0,18. Se você fizer 1 mais 0,18, você vai ter o valor equivalente a 1,18. Então, o montante pago pelo Rafael vai ser o capital que ele vai pegar vezes
0,18. E o montante pago pelo Rafael. Lembrando que, se nós utilizarmos essa expressão semelhante para o Gabriel, aqui eu coloquei um slidezinho de verde aqui no final. Gabriel vai pagar o capital vezes 1 mais a taxa que ele vai pagar, que é de 3%, multiplicado pelos 12 meses. Então, nós vamos ter uma expressão para o montante do Gabriel como sendo capital vezes 1 mais 0,36. Mas quanto é que o Gabriel vai pegar de capital? Nós não sabemos. Nós só sabemos que ele vai receber em relação ao capital 4.000 menos aquilo que o Ariel emprestar para o Rafael. Então, se nós substituirmos o montante capital, 4.000 menos o capital que será emprestado por Rafael, vezes 1 mais 0,36, 1 mais 0,36 é 1,36. Então, o montante que será calculado em relação ao Rafael vai ser equivalente a 4.000 menos aquilo que vai ser emprestado para o Rafael, vezes 1,36. Aplicando a propriedade distributiva da multiplicação, nós teremos que o montante será correspondente 1,36 vezes 4.000 dá 5.440, menos 1,36 vezes C, que é o capital, é 1,36C. Lembrando que o montante que o Ariel recebeu foi pago pelo Rafael e pelo Gabriel. Então, o montante do Rafael, 1,36 vezes o capital, mais o montante pago pelo Gabriel, 5.440 menos 1,36C, será igual ao total que o Ariel recebeu, que foi de 5.116. Separando as parcelas que têm variável daquelas parcelas que não têm variável, nós vamos ter 1,18C menos 1,36C será igual a 5.116, passa o 5.540 para o segundo membro. Observa que o 5.540 está positivo, quando ele passa para o segundo membro, ele passa negativo. Então, nós vamos ter 5.116 menos 5.440. 1,18 menos 1,36, valores com sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Então, 1,18 menos 1,36 é menos 0,18. Portanto, 1,18C menos 1,36C é igual a menos 0,18C, que será correspondente 5.116 menos 5.440 é menos 324, que se você multiplicar por menos 1, você terá 0,18C igual a 324. Isolando C, você vai passar o 0,18 para o segundo membro, dividindo essa expressão. Então, nós teremos que o capital será correspondente a 324 dividido por 0,18. E dividindo 324 por 0,18, você terá como resultado 1.800. Portanto, o valor que o Rafael vai receber de capital vai ser um capital correspondente a R$ 1.800. E o Gabriel, quanto é que ele vai receber? Aquilo que sobrar dos 4.000. Então, para saber quanto o Gabriel recebeu de capital, você vai pegar os 4.000 que o Ariel tinha e tirar aquilo que ele emprestou para o Rafael, que foi R$ 1.800. 4.000 menos 1.800, 2.200. Esperamos que esse vídeo tenha ajudado vocês na resolução e no entendimento de algumas questões referentes a juros simples. Estudem e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.